E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Sou eu, professor André, aqui novamente. E vamos trazer mais um vídeo aqui. Vamos pegar hoje a segunda parte do sistema cardiovascular. Peço desculpas pela demora, pessoal, em trazer esse vídeo, porque minha vida está um turbilhão de coisas acontecendo. Muito trabalho, graças a Deus, muito trabalho. Nesse tempo de desemprego pra caramba, você ter um trabalho é uma grande bênção. Mas vamos lá. Posso demorar um pouquinho, mas eu posso. Não esqueci de vocês. Nunca esqueço de vocês. Em nenhum momento. Vocês podem até se esquecer de mim e tudo mais, mas eu não esquecerei de vocês. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui distrito linfático, pessoal. No vídeo anterior nós falamos sobre a parte do distrito sanguíneo, então falamos sobre coração, sangue, vasos sanguíneos, as características da vaso sanguíneo e tudo mais. Vamos pegar o distrito linfático. O distrito linfático ele vai compreender o quê? Ele vai compreender o nosso sistema linfático. O sistema linfático ele é um sistema muito importante para a gente, onde você tem circulação de células de defesa, beleza? E a gente pode falar que, digamos que o sistema linfático é como se fosse um nosso sistema de esgoto, digamos assim. Como assim sistema de esgoto, André? Rola cocô ali? Não, não rola cocô ali. Mas o sistema linfático ele faz uma limpa nos nossos tecidos, tirando impurezas, tirando resíduos metabólicos e tudo mais dos tecidos e levando para a circulação para serem eliminados, ok? E aí, quais são os componentes desse distrito linfático? São os capilares linfáticos, por onde vai estar circulando a linfa, propriamente dita, que é a grande estrela do sistema linfático, que é formada basicamente por água e por vários componentes ali, seja células de defesa, resíduos metabólicos. A linfa, se fosse botar em linhas gerais, ela é como se fosse o plasma sanguíneo, como se fosse, não, é o plasma sanguíneo que foi extravasado dos vasos sanguíneos e caiu nos vasos linfáticos, certo? Também temos os linfonodos, que são órgãos que vão ter uma importância muito relevante em casos de infecção. Todo mundo já deve ter sentido os linfonodos já, por exemplo, quando você tinha uma dor de garganta, você percebia suas amígdalas inflamadas. Então, a amígdala é do grupo dos linfonodos. Então, o linfonodo ele tem um papel muito importante na questão de infecções, seja em que parte do corpo for. Beleza? Vamos falar um pouco melhor mais para frente. Temos o timo, que é um órgão muito importante de defesa do nosso corpo nos primeiros anos da nossa vida, quando o nosso sistema imunológico ainda está muito, muito fraco ainda, quando a gente está desenvolvendo o sistema imunológico. Então, o timo ele tem um papel muito importante na questão de produção de células de defesa, principalmente células T, certo? E o baço também faz parte do nosso distrito linfático, certo? É um órgão importante para destruição de hemácias, também um órgão que vai participar também da defesa do corpo de uma maneira geral. E aí, ó, sempre dá aquela travadinha quando eu vou passar os slides. Ah, agora foi. Então vamos lá. Então nós temos aqui a visão geral do nosso sistema linfático. Então nós podemos ver aqui, ó, os canais esverdeados são os canais linfáticos por onde a linfa vai circular, beleza? E os canais linfáticos se comunicam com o sistema sanguíneo, o distrito sanguíneo, aqui ó, pela veia subclávia, que é essa veia que fica aqui, ó, pessoal, na região aqui da clavícula, certo? Então, a linfa vai ser do sistema linfático, vai desembocar, vai voltar para o pro distrito sanguíneo por ali, beleza? Tô com a camisinha aqui nova aqui, ó, Superman, super-homem que não salva ninguém, né? Mas vamos lá, detalhe, né? Vamos embora. E aí nós temos aqui, ó, essas bolinhas esverdeadas que nós temos em alguns pontos estratégicos do corpo são os linfonodos, certo? Então, por exemplo, quando você tem um ferimento no braço, você vai perceber que vai aparecer linfonodos aqui, ó, na sua axila, uma chamada íngua, que é popularmente chamado. O que é isso? Quando você tem um quadro infeccioso, seja em que parte do corpo, por exemplo, aqui no exemplo que eu dei, no braço, o que vai acontecer?
O linfonodo ele vai se inchar porque ele vai aumentar a sua atividade de produção de células de defesa, certo? Então ele forma uma barreira para impedir que essa infecção suba para outras partes do corpo. Por isso que tem um inchaço. A mesma coisa acontece com um ferimento na perna, não, numa unha encravada, tudo mais. Se você passar a mão na sua virilha, você vai sentir os linfonodos aqui, ó, dessa região, mais entumecidos, mais inchados por conta disso, certo? Aqui no pescoço nós temos as amígdalas, temos aqui, ó, nessa região aqui da cervical, aqui atrás. Eu já peguei uma amidalite bacteriana bem ferrada, que chegou a aparecer os linfonodos aqui, ó, da minha nuca. Foi brabo esse negócio. Mais uns daqueles episódios onde eu quase morro, né? Mas enfim, não morri, estamos aí para isso. Bom, a linfa, deixa eu só me deslocar um pouquinho para cima, pronto. Ela vai ser constituída basicamente de elementos que saem dos capilares sanguíneos e por elementos rejeitados pela célula, ou seja, a linfa vai ser feita basicamente de água, plasma sanguíneo extravasado e dos resíduos que ela vai retirando quando ela passa pelos tecidos, certo? Ela vai permeando os tecidos, retirando os resíduos de atividade metabólica. Então, por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar naquele termo drenagem linfática. O que diabos é drenagem linfática? Drenagem linfática é uma massagem que você faz para poder o quê? Ajudar a linfa a circular. Tem gente que fala, eu fiz drenagem linfática e emagreci, não sei o quê. Na verdade, não, você desinchou. Quando a pessoa é muito sedentária e tudo mais, então a linfa, ela tende a ficar mais retida nos tecidos. E aí a pessoa tem aquela impressão que ela engordou, mas na verdade não, ela só está com líquido retido. Então a drenagem linfática, ela massageia os canais linfáticos para ajudar a linfa que está parada a circular novamente. E aí a pessoa tem aquela impressão que ela desincha. Tanto, mas na verdade é só o quê? Botou os líquidos corporais para circular melhor. Tanto é que quando ela faz uma sessão de drenagem linfática, ela faz o quê? Um rio de xixi por conta disso. Porque a linfa voltou a circular de maneira adequada. Vamos lá. Então, para a gente poder dar uma olhada aqui, ó. Então, ó, arteríolas, vênulas, e aí os capilares, aí no meio dessa muvuca aqui de vaso sanguíneo, você tem o quê? Os canais linfáticos aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. E aqui, ó, para a gente poder ver melhor, o plasma sanguíneo que sai aqui de um capilar, ele vai se extravasar, vai passar pelos tecidos, que ó, nós vamos chamar de fluido intersticial, beleza? E aí ele vai para cá, ó, para os canais linfáticos. E aí, o canal linfático vai levar toda essa monte de tranqueira que retirou, tudo mais, e vai levar para para circular, para depois jogar de novo no sistema sanguíneo para ser excretado, ok? E aí nós temos aqui os linfonodos. Os linfonodos são responsáveis pela depuração da linfa. Deixa eu levantar aqui um pouquinho para que vocês possam ver o slide. Bom, eles fazem a depuração dessa linfa. O que é depuração? Eles vão purificar essa linfa. Então, a linfa ela vai passando pelos tecidos e pode ser que ela pegue que micro-organismos. E aí, leva para onde? Para o linfonodo. O linfonodo é como se fosse uma delegacia. Então, a linfa, ela pega o meliante, leva para a delegacia e lá na delegacia, os caras dão cabo do cara. Beleza? Ou seja, os linfonodos vão ter células de defesa para neutralizar aquele micro-organismo, certo? Então, ela vai funcionar, o linfonodo funciona como um filtro barreirando a propagação de uma infecção. É como eu falei, os linfonodos eles incham para poder segurar uma infecção, para ela não subir ou se espalhar. Por exemplo, quando a gente tem uma infecção na garganta, as amígdalas elas vão inchar para proteger o trato respiratório e também proteger também a cabeça, né? O nosso encéfalo de uma infecção. Estão no grupo de órgãos linfóides responsáveis pela defesa do corpo. Então, o linfonodo é um órgão linfóide muito importante para a gente. Como a gente pode ver aqui, ó. Então, ó, você tem os vasos linfáticos que são aferentes, ou seja, vasos de chegada, e aí vão levar a linfa, e aí na, na região folicular do linfonodo você tem produção de células de defesa, tudo mais. E aí você tem o quê? Os canais eferentes, que por onde a linfa vai passar. A linfa depois de ser depurada. Beleza? Então vamos lá. Aqui, aquele velho
GIF do amor e da amizade, que eu sempre produzo para vocês. Procuro para colocar nas aulas. Beleza? Então, você vê a linfa entrando pelos vasos linfáticos eferentes e saindo pelos aferentes. Ok? E aqui, ó, um esquema bem simplificado mostrando os dois distritos, o sanguíneo e o linfático, certo? Então você vê que o distrito linfático, os vasos linfáticos, eles não têm, eles são vasos de fundo cego. O que que é um vaso de fundo cego? Vaso de fundo cego é aquele vaso onde você vai ter a linfa, ela não vai ter uma rede para poder circular, mas ela vai chegar num determinado ponto, ela tem que voltar novamente, certo? É diferente dos vasos sanguíneos, que eles se comunicam, né? Então tem um circuito. Então, no vaso linfático você não tem esse circuito acontecendo. Eles vão à extremidade, vão num ponto, depois tem que retornar novamente, ok? E aí nós temos algumas doenças que acometem o trato do sistema circulatório. E aí nós temos aqui a aterosclerose. A aterosclerose, pessoal, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma doença que é muito comum nos dias de hoje, porque a galera tá comendo mal pra caramba, adora comer uma porcaria. Então, o que que acontece? Quando a gente come muita coisa com colesterol, principalmente o LDL, ele tende a se acumular nos vasos sanguíneos, certo? Então a gente tem aqui uma artéria e ela começa a acumular placas de gordura, que nós chamamos de a placa aterosclerótica. E aí o que acontece? A gente sabe que na artéria o sangue passa com muita pressão, né? E a artéria tem um calibre menor. Então o que que vai acontecer? Essas placas ateroscleróticas vão reduzir ainda mais o calibre da artéria. E aí você vai ter o sangue passando com muita dificuldade. E pode chegar a um ponto que o sangue ele não consiga passar adequadamente e aí forma um coágulo. Formou-se o coágulo, esse coágulo ele pode bloquear a passagem sanguínea e aí você pode ter um infarto do miocárdio, por exemplo, ou pior, né, esse coágulo pode se deslocar e parar em algum órgão nobre do nosso corpo, como um rim, como um pulmão, um cérebro, certo? Então, é muito perigoso isso. Então, aqui, ó, a gente pode ver aqui uma placa aterosclerótica obstruindo uma artéria e olha só o coração sendo bloqueado e parando de vez. Essa parte escurecida é tecido é, cardíaco morrendo por falta de nutrientes e oxigênio porque você bloqueou uma coronária, por exemplo, que é uma artéria que nutre o tecido cardíaco, ok? E aqui nós temos um coração que foi cortado. Você tem um coração aqui, bonitinho, e ele foi cortado nesse sentido. Então a gente está vendo ele pelo meio. E olha só, vocês conseguem observar ó, que essas áreas escurecidas é áreas onde teve morte de células cardíacas por conta da falta de oxigênio ou falta de nutrição. Beleza? Tranquilo, meus queridos? E aí, o que que a gente pode fazer? Quando você tem um entupimento de vaso e tudo mais, é feito o quê? É uma angioplastia, que é também o chamado cateterismo, onde você vai o quê? Você coloca um catéter que vai andando pelos vasos sanguíneos até chegar no ponto de bloqueio. E aqui nós podemos ver na imagem à esquerda, onde você tem o que? O cateter entrando e ele tem um balãozinho. E aí esse balão é inflado e aí você meio que faz o quê? Abre o vaso que está bloqueado e volta a ter uma circulação normal. Só que aquele negócio, a pessoa faz isso, mas ela tem que se cuidar. Se ela não se cuidar, fecha de novo, certo? E se fechar às vezes de novo de maneira irreversível, fecha o caixão da pessoa. Só um detalhe, é sempre bom avisar, ok? E aí também temos um outro procedimento também que é o stent, que é uma molinha. Também é feita pela angioplastia, só que você deixa uma molinha que deixa lá a área obstruída sempre aberta. Mas aquele negócio, é sempre bom cuidar da saúde, né? Não vacilar. E aqui nós temos uma veia, pessoal, que vamos falar agora das varizes, que a varize é um enfraquecimento da parede de uma veia, certo? Então a gente viu que as veias, elas possuem a válvulas, certo? Então, o que acontece? A contração muscular faz com que o sangue suba e essas válvulas impedem que o retorno venoso. E aí o sangue só vai sempre subindo. Mas só que quando a pessoa tem varizes, ela enfraquece as paredes da veia.
E aí você tem retenção do sangue venoso, do sangue que passa nas veias. Aí tem, isso aqui são, no caso, varizes já bem avançadas, né, pessoal? E isso pode o quê? Facilita a ocorrência de trombose, problemas circulatórios nos membros inferiores, então dá uma série de problemas danados. Então, o que eu falo? Você quer evitar varizes? É bom, por exemplo, se você trabalha muito tempo sentado, você vai desenvolver varizes. Se você trabalha muito tempo em pé, também varizes. Então, a galera que trabalha sentado, levanta de meia em meia hora, vai fazer uma caminhada leve, faz uns alongamentos para ajudar no retorno do sangue das pernas para o coração. Quem trabalha muito tempo em pé, de meia em meia hora, dá uma caminhada, faz alongamento, principalmente com as panturrilhas, para poder ajudar esse retorno venoso, certo? O uso de meia elástica também ajuda a apertar essas veias para ajudar o sangue a voltar. Então, nós temos alguns recursos para tal. E é isso, meus queridos. Então, eu finalizo aqui o vídeo, beleza? Vou botar aqui a varia feia pra caramba aqui. Então, vamos lá. Então, finaliza esse vídeo de hoje. Desculpa a demora por postar o vídeo, beleza? Essa semana eu vou ver se eu gravo o próximo vídeo, que é de sistema endócrino, que a gente começou a falar na semana passada e vamos pegar novamente essa semana, tá legal? Então, ó, deixem o seu like no vídeo, comentem para tirar dúvidas que eu respondo, tá legal? Me sigam lá no meu canal. E é isso, pessoal. Meus queridos, fiquem bem, se cuidem e estamos juntos. Estou sempre com vocês, tá legal?